Olá, boa noite. Começa agora mais um FIA em Foco e o convidado de hoje é o jornalista e escritor Vitor Bonini. Seja muito bem-vindo, Vitor, e obrigado pela presença. Boa noite, Tainá. É um prazer estar aqui. Você já passou pelas redações da Globo News, da TV Gazeta, da revista Veja e atualmente você atua como repórter na TV Globo São Paulo. E conta pra gente, ser repórter é esse glamour todo que as pessoas imaginam? Não, glamour eu acho que não. Na verdade, eu acho que as pessoas pensam só naquela coisa de aparecer na frente das câmeras, mas esse a gente pode dizer que é só a ponta do iceberg. Antes disso, a gente tem um trabalho de verdade, que é a gente conversar com as pessoas, estar lá, falar com elas. Eu acho que um bom jornalista precisa disso antes de mais nada. Ter um interesse nas pessoas e conseguir falar com todo mundo, ter o jogo de cintura para encontrar histórias boas e trazê-las ali para o jornal, para só então apresentar aquilo na frente da tela. Então, a tela, essa parte do glamour é só o final e que não dá para ser considerado mesmo como a parte do glamour. Eu acho que o mais legal do jornalista é esse trabalho de antes. E a cada dia você está sujeito a uma nova experiência, a uma nova situação. Como repórter, você já passou por alguma situação de risco? De risco, eu acho que já. Todo repórter acaba entrando numa fria, assim, quando vai fazer pautas, ainda mais que são de denúncia. Uma vez, quando eu estava na TV Gazeta, eu fiz uma de denúncia de lanças-perfumes na Rua Augusta. Fiz câmera escondida, eu tinha acabado de começar também. E deu errado, fui descoberto por aviõezinhos. Eles me ameaçaram, foi aquela história assim para contar o resto da vida. Eu acho que a gente está sempre sujeito a isso, mas eu acho que faz um pouco parte do jornalista e cabe a ele saber qual que é o ponto em que ele pode passar dos limites para fazer uma matéria e qual ele tem que se resguardar ali para não colocar a própria segurança em risco. E você também é escritor de romances policiais, né? Eu estou aqui com o seu último livro, Casamento, publicado em setembro do ano passado, certo? E que conta uma história em torno de um casamento que eu já adianto aqui para aqueles que pretendem ler, não sai como todos esperam. E sem mais spoilers por hoje, né? Conta assim pra gente, as suas experiências como repórter, de certa forma, te influenciou a entrar nessa carreira como escritor de romances policiais? Sim e não. As histórias que eu pensei não saíram de matérias que eu fiz ou que eu cobri. Pelo contrário, eu sempre tento criar alguma coisa da minha cabeça, até porque muitas vezes as histórias, apesar da realidade às vezes ganhar da ficção, as histórias que eu faço são sempre muito com crimes que são investigados por detetive e tal, que é uma coisa que no Brasil não é tão comum. Por outro lado, saber como funcionam as polícias e como elas agem para resolver crimes no Brasil, isso eu tirei muito sim da realidade, porque cobrindo casos de polícia você tem que descobrir como funciona a polícia civil, a polícia militar, como é uma investigação, o que é um inquérito. Tudo isso eu tirei, querendo ou não, daquilo que eu aprendi no dia a dia da profissão de jornalista, conversando com delegados, com policiais, enfim. Então, a parte burocrática eu tirei do meu trabalho de jornalista, a parte de imaginação mesmo aí saiu da minha cabeça. Então, a sua formação como jornalista, de certa forma, te auxilia na hora de pensar um livro novo, de escrever. Sim, nessa parte de pensar como é que ele vai se desenvolver de uma forma que seja plausível no Brasil. A gente tem muito, falando em romance policial, a gente tem muita influência do americano e do britânico, que foram as escolas que criaram esse gênero no mundo. Uhum. E eles são todos baseados em como funcionam as leis lá. Isso significa que o inquérito lá, por exemplo, é diferente do daqui. O inquérito de lá é onde as pessoas se reúnem num tribunal para discutir as provas que a polícia tem. Inquérito no Brasil, na verdade, é o nome dado à investigação. Então, eu acho que eu me influencio sim a partir do momento em que eu tenho que aprender para a profissão de jornalista como funcionam as leis no Brasil. Com isso, eu acabo usando esse mesmo conhecimento para os livros, para deixar eles mais pé no chão, que eu acho que o leitor gosta na hora de ler. E essas histórias geralmente passam uma impressão de realidade ao leitor. Essa ligação com o real pode ser considerada uma das características essenciais de um romance policial? Eu acho que sim. Eu acho que ser verossímil é um quesito ali, um critério muito importante para um livro no geral. As pessoas querem que isso seja. O próprio Harry Potter é verossímil, no sentido de que ele tem as próprias leis dentro do próprio livro. Eu acho que isso é muito importante. Eu não preciso ficar 100% ligado ao pé no chão, não preciso ter os dois pés no chão para escrever um livro e ele sair. Eu acho que o leitor gosta quando ele sabe que aquilo está dentro de um universo real, que aí sim eu acho que entram essas partes mais reais, e aí a partir daí ele pode criar
enfim, se aventurar. E a violência, ela é um assunto abordado com frequência na mídia brasileira e uma das vertentes de um romance policial. Você acredita que trazer essa temática para dentro dos livros atualmente ficou mais difícil? Eu acho que sim, porque é aquilo que eu falei. Eu acho que hoje em dia a gente vê casos, ou talvez a gente noticia mais casos do que antes, que ganham da ficção. A realidade às vezes traz casos como o que eu vi, por exemplo, há 2 semanas, de uma mãe que tentou cegar um filho para ganhar seguro, para, enfim, ganhar dinheiro ali do Estado com base no filho que estaria né, sem enxergar. É o tipo de caso que você leria num livro e falaria que coisa absurda. Por outro lado, eu acho também a ficção sempre dá... Tem um colega meu, escritor, Rafael Montes, ele diz que ele sempre eleva a violência nos livros dele, que são de fato para chocar e chamar a atenção do leitor para aquele problema que ele está apresentando, que às vezes é um problema social, uma crítica de costumes. Então eu acho que trazer a violência para livros como eu faço aí é até uma forma, um meio de dar atenção àquilo que a gente realmente quer dizer. E eu fiquei sabendo que você também é um apaixonado por livros, você adora ler. E para você, o que não pode faltar em um bom romance policial? O que não pode faltar em um bom romance policial, para mim, eu acho que são as reviravoltas. Eu sempre gostei de finais surpreendentes. Eu lia livros para tentar descobrir o final. Eu acho que o romance policial é como um quebra-cabeças. A gente começa a pegar as peças e começa a pensar em onde a gente vai colocá-las. O interessante é a gente chamar o leitor para fazer isso junto com a gente. Então, um bom romance policial é aquele que te dá as peças boas e que te dá uma chance de montar aquele quebra-cabeça junto com o escritor até o final do livro. E quem acompanha os seus livros sabe que o Conrado Bardelli é um dos principais personagens. Se por acaso você estiver elaborando um terceiro livro, ele pode entrar como personagem ou essas 2 histórias já... Na verdade, o terceiro livro já está pronto, vai sair em janeiro e tem o Conrado, sim, em uma participação um pouco diferente. Enquanto nos 2 primeiros livros ele aparece até mais ativamente, no terceiro ele presta quase que uma consultoria para um caso e o livro, na verdade, é narrado como se fosse um livro de não ficção. É como se fosse um livro-reportagem, só que na verdade é óbvio que é ficção, mas... É como eu acho que eu juntei o jornalista com o escritor de romances policiais ali e fiz um livro que é uma não ficção, mas que é ficção. Bom, Vitor, nossa entrevista está chegando ao fim. Foi um prazer recebê-lo aqui no FIAM em Foco. E para quem quiser saber mais sobre o trabalho do Vitor Bonini, é só entrar lá no Instagram, @boninivictor, com C, ou no facebook.com/vitor.bonini. Lá você fica por dentro de tudo, sobre livro, sobre a carreira como jornalista e tudo mais. O FIAM em Foco fica por aqui, até o próximo programa.